Estamos estudando os critérios que eram utilizados pela igreja primitiva para saber se um escrito deveria ou não ser incluído no cânon bíblico. Como eu falei na aula passada, cânon bíblico é aquele conjunto de livros considerados inspirados por Deus para a sua igreja. Então, cânon bíblico é sinônimo de escritura sagrada, é sinônimo de Bíblia. Por isso também esses critérios para a inclusão de livros no cânon bíblico são chamados de critérios de canonicidade. Esse é um termo mais técnico, critérios de canonicidade. Vamos lá. Nós vimos aqui o caso daqueles escritos produzidos pelos apóstolos. Quanto a esses, não havia qualquer dúvida de que eles deveriam ser incluídos mesmo, já que foram produzidos por apóstolos. E vimos dois casos de escritos do Novo Testamento que não foram produzidos por apóstolos, mas por pessoas chegadas, vinculadas a algum apóstolo, e por isso foram aceitos, porque essas pessoas que eram vinculadas a alguns apóstolos, estes apóstolos aos quais elas eram vinculadas, supervisionaram o texto delas e confirmaram que eram textos inspirados por Deus. Por isso que esses escritos foram inseridos. Nós vimos o caso do Evangelho de Marcos, que foi supervisionado pelo apóstolo Pedro, e vimos o caso do Evangelho de Lucas, que foi supervisionado pelo apóstolo Paulo. Podemos agora considerar que Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, com certeza foi supervisionado pelo apóstolo Paulo também. Paulo conhecia Lucas, viajou com ele em viagens missionárias e não só fez a supervisão do Evangelho de Lucas, mas certamente fez a revisão também de Atos dos Apóstolos. E por isso o livro de Atos foi incluído no cânon bíblico. Vamos ver agora o caso de Hebreus. O caso de Hebreus é um caso bem peculiar. Por quê? Porque na época da inserção de Hebreus no cânon bíblico, o que facilitou essa inserção, o que facilitou a inclusão da Epístola aos Hebreus no cânon bíblico, foi a crença na época de que essa epístola havia sido escrita pelo apóstolo Paulo. Como eu falei para vocês, observando o critério da apostolicidade, bastava que fosse escrito por um apóstolo para ser incluído. Porém, estudos recentes, considerações recentes, nos levam a crer que a epístola de Hebreus provavelmente não foi escrita por Paulo. Ela provavelmente foi escrita por outra pessoa, mas essa pessoa era vinculada ao apóstolo Paulo. Hoje em dia, as opiniões divergem. Alguns acreditam que Hebreus foi escrita por Barnabé, que foi companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Outros entendem que Hebreus foi escrita por Apolo. Quem foi Apolo? Apolo é um judeu de Alexandria que aparece em Atos capítulo 18 e entra em contato com companheiros de Paulo, Priscila e Áquila, um casal que era companheiro de Paulo. E a partir dali, Apolo praticamente fez parte do círculo ali de companheiros do apóstolo Paulo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele considera Apolo como um servo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6 e capítulo 16, versículo 12. Então, mesmo que o apóstolo Paulo não tenha sido de fato o autor da epístola aos Hebreus, se o autor foi Barnabé ou foi Apolo, como a maioria dos estudiosos hoje acredita, então continua na mesma, porque tanto Barnabé quanto Apolo eram próximos de Paulo. E se Hebreus foi escrita por um desses dois, se a Epístola aos Hebreus foi escrita por um desses dois, com certeza o apóstolo Paulo foi supervisor dessa epístola e pôde atestar essa epístola foi inspirada por Deus. E por isso a sua inserção no cânon bíblico ela é legítima. Nós temos ainda o caso de Judas, que é alguém que não foi apóstolo. A opinião majoritária, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, eles entendem que quem escreveu a epístola de Judas foi o Judas, irmão biológico de Jesus. Ah, professor, Jesus tinha irmãos biológicos? Sim. Se você for lá em Marcos capítulo 6, no começo do capítulo 6, diz lá que ele tinha irmãos
e irmãs, e cita o nome dos seus irmãos, Judas, Tiago, Simão. Então Jesus tinha irmãos, e esse Judas que escreveu a Epístola do Novo Testamento, a maioria dos estudiosos, repito, entende que foi o Judas, irmão de Jesus. Ora, se foi o Judas, irmão de Jesus, que escreveu, quem provavelmente foi o apóstolo que supervisionou essa epístola para que ela fosse inserida no cânon bíblico? Provavelmente foi Tiago, também irmão biológico de Jesus, o apóstolo que atestou essa epístola de Judas. Mas, professor, Tiago, irmão biológico de Jesus, era apóstolo também? Sim, Tiago, irmão biológico de Jesus, ele é um apóstolo tardio, assim como o apóstolo Paulo. Isto é, ele foi comissionado como apóstolo pelo próprio Cristo depois dos outros apóstolos, aqueles que faziam parte do chamado colégio apostólico, os 12. Ele foi comissionado por Jesus depois, assim como o apóstolo Paulo também foi comissionado por Jesus depois. Por isso é que o apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Gálatas, ele vai dizer, nós vamos ver isso daqui a pouco, mais adiante, ele vai dizer que Tiago, irmão de Jesus, é um apóstolo. Ele vai chamar Tiago de apóstolo. Então, qual é a ideia no meio acadêmico teológico? A ideia é a seguinte: como lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz que esse Tiago viu Jesus ressurreto, a ideia é que nessa ocasião, quando Jesus apareceu ao seu irmão Tiago, ele deve ter comissionado Tiago para ser apóstolo também. E por isso que Tiago se tornou um apóstolo, porque Jesus o comissionou, mas o comissionou depois de ressurreto, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, aquele que supervisionou o escrito de Judas, provavelmente foi o próprio irmão de Judas, Tiago, o apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus. Olha só que interessante. Nós temos aqui um caso em que um irmão de Jesus escreveu e foi supervisionado por outro irmão de Jesus, que era um apóstolo. Interessante isso, não é? Então, esse é o critério da apostolicidade. O segundo critério que a igreja primitiva observava para saber se um livro, uma produção literária, deveria ou não ser inserida no cânon bíblico é o critério da concordância com o ensino já transmitido. Como assim, professor? Concordância com o ensino já transmitido? Exatamente. Se o escrito ele fosse um escrito que discordasse ou contradissesse alguma coisa que já foi entregue, então esse escrito não poderia ser aceito. Por quê? Porque se a Bíblia foi inspirada por Deus, é uma obra que veio do próprio Deus, ela não pode ter contradição. Ela não pode ter um ensino se chocando com o outro. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia e encontra ensinos que parecem contraditórios, parecem divergentes, na verdade, isso acontece porque nos falta alguma informação, algum dado para nós entendermos esses textos da forma correta. Porque a obrigação do estudioso da Bíblia é harmonizar os textos bíblicos. Aqueles textos que parecem divergentes, na verdade, eles se harmonizam, eles não entram em choque, eles não se contradizem, mas nós precisamos às vezes pesquisar mais, ler mais, ir mais a fundo para entender como é que eles se harmonizam. Então, se um escrito aparecesse para a igreja primitiva e esse escrito contradissesse o que já havia sido entregue, o que já estava na Bíblia, no caso aqui, o que já estava sendo ensinado pelos apóstolos, então esse escrito tinha de ser rejeitado, Esse é o critério da concordância com o ensino já transmitido. Alguns chamam esse critério de o critério da ortodoxia. O que é isso, professor? Ortodoxia. Ortodoxia é uma palavra que vem do grego que se refere à doutrina correta. Aquilo que os apóstolos já haviam transmitido, já haviam ensinado, que foi aceito como doutrina correta, não poderia surgir um outro escrito vindo contra essa doutrina. Isso era inadmissível. Então, esse é o segundo critério. E, por fim, temos o terceiro critério para que um livro fosse inserido no cânon bíblico. O critério da aceitação geral por parte da
igreja. Agora, atenção aqui, hein? Quando nós vemos critério da aceitação geral por parte da igreja, isso quer dizer que era um reconhecimento do que já era aceito pela igreja. Você entende? Não é que a igreja ela podia determinar o que era ou não era inspirado. A igreja não tem autoridade para fazer isso, para dizer se um livro é de Deus ou não é de Deus. Por que ela não tem autoridade para fazer isso? Porque a palavra de Deus, ela tem autoridade em si mesma. Se o livro veio de Deus, ele tem autoridade. Cabe à igreja simplesmente reconhecer essa autoridade, não determiná-la. O catolicismo, ele entende que foi ele, o próprio catolicismo, que formou os livros da Bíblia, que definiu os livros da Bíblia, que disse quais deveriam ser ou não aceitos como livros da Bíblia. Nós não entendemos assim. Os livros da Bíblia, eles têm autoridade em si mesmos, porque eles vieram de fato de Deus. Deus não precisa que alguém diga que o seu escrito, aquilo que ele produziu, tem autoridade. Ele não precisa disso. O que quer que Deus fale tem autoridade por si mesmo, justamente porque veio de Deus. Então, quando a gente fala em critério da aceitação geral por parte da igreja, nós temos que entender o seguinte: isso significa que era preciso um reconhecimento da igreja do que já era aceito pela igreja, do que já era aceito. Ninguém se reuniu para decidir o que deveria ser aceito. Então, quando as pessoas queriam verificar esse escrito aqui, ele deve ser inserido, alguém poderia citar, deve sim, sabe por quê? Porque a igreja como um todo reconhece esse livro. Tem sido observado que a igreja como um todo, ela está reconhecendo esse livro, ela reconhece esse livro. Então, com base nisso, o livro era inserido. Com essas palavras, eu termino aqui os critérios de canonicidade e passamos então ao próximo trecho da Epístola aos Gálatas, que começa no versículo 10 em diante. Até lá.